obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer novamente aos membros do painel. É um prazer tê-los aqui e contar com a vossa experiência. Um pouco nesta discussão sobre o que é esta área da desmaterialização e da relação com o cliente. Não é? E é um tema que não é novo, como eu disse há pouco, é um tema que talvez há 2 décadas se fala das iniciativas, que é do ponto de vista político, de que o Estado quer ter esta interface e uma desmaterialização, mas, como todos sabemos, não é? Vivemos um período que ninguém poderia esperar, não é? nem antecipar, não é? E vivemos na pretérito, ainda estamos a viver, não é? E eu gostaria de saber, numa primeira fase, se, na vossa opinião, aquilo que era o progresso que os organismos da administração pública fizeram durante este período largo em que houve esta iniciativa, já estava apto para dar resposta à situação em que vivemos, ou se, na vossa opinião, ainda temos um longo caminho a percorrer. Qual é o ponto, como é que avaliam a situação hoje em dia relativamente ao que seria a situação eventualmente ideal? E começava se calhar por si, Sr. Engenheiro Saulo Caseiro, depois estenderia ao resto do painel. Muito bem. Em primeiro lugar, permita-me cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver online e também parabenizar a Link por... não apenas pelas competências de engenharia, que essas são conhecidas e reconhecidas, mas pela longevidade do apoio que fazem à administração pública para ela se modernizar e por um trabalho também muito relevante que fazem junto do Instituto Superior Técnico naquela primeira passagem da vida académica do aluno para a vida profissional e acho que as dezenas de anos demonstram bem que esse é um caminho trilhado com bastante sucesso. Ainda à questão, eu acho que existem boas notícias e más notícias. As boas notícias são que, apesar da pandemia, de todos termos ficado confinados, a administração pública não parou. As empresas também não. Todas, muito rapidamente, algumas se reinventaram e arranjaram maneira de continuar a prestar os seus serviços de forma não presencial. E isso é louvável. Portanto, infelizmente, há coisas que não podem ser prestadas de forma não presencial, restauração, hotelaria, etc., mas muitos dos outros setores conseguiram reinventar ou acelerar os processos onde já estavam. E a administração pública não esteve isolada deste caminho e utilizou muito do trabalho que já estava a ser feito em termos de digitalização da prestação de serviços públicos. Mas existe o inverso desta medalha. Muitas vezes essa digitalização dos serviços públicos não significa um salto na qualidade da prestação desses serviços públicos, porque muitas vezes a digitalização é a digitalização de microserviços e não uma forma de repensar o serviço em função da necessidade do cidadão ou da empresa que requer esse serviço. E acho que é esse o salto que é preciso dar e é esse o salto que a tecnologia atual, as comunicações e a engenharia atual permitiriam dar. E eu dou um exemplo até com a minha vida pessoal que eu acho que ilustra bem essa necessidade de passarmos da digitalização de um serviço para a necessidade de personalizar, estar orientado à necessidade, quando da prestação de um serviço público. E faço porque existem razões que nos levam a isso. Primeiro, estamos num mundo global, queremos captar investidores estrangeiros e precisamos ter uma administração pública mais moderna e também por aquilo que o professor disse no início, foi a percepção e as expectativas do cidadão é hoje comparar um serviço público àquilo que existe já e que já experimentou até no mundo privado. E então volto ao tal meu exemplo que acho que ilustra bem o que é que pode ser o serviço público no futuro, com essa tal personalização e como é que este tipo de ferramentas e todas estas novas tecnologias podem ajudar. O meu filho fez 5 anos há pouco tempo e, como é óbvio, nessa idade, o Plano Nacional de Vacinação diz que ele tem que ser vacinado com um conjunto de 3 ou 4 vacinas. E naturalmente o que eu fiz foi ligar para o centro de saúde, marquei uma consulta, fui ao centro de saúde, mesmo num ambiente de pandemia, esperei 5 minutos, tive a consulta, o médico viu, estava tudo bem, fez aquelas coisas normais, os exames normais e prescreveu então as tais vacinas. Passado uns dias liguei para o centro de saúde,
agendei as vacinas, fui, esperei na mesma 5 minutos e passado 10 estava cá fora, já a voltar para casa. Todos estes serviços foram prestados de forma exímia, tudo foi perfeito. Tempo de espera quase nulo, as pessoas ultra competentes do nosso Serviço Nacional de Saúde, todas as consultas seguiram certamente aquilo que são as características normais desta prestação de serviços médicos. Contudo, a tecnologia existente atualmente, as bases de dados existentes atualmente, se calhar podiam levar este serviço a ser prestado de forma diferente. Eu podia ter recebido um SMS a dizer, bom, chegou a altura do seu filho de 5 anos ser vacinado, tem aqui 3 datas, responda com 1, 2 ou 3 e venha cá a essa hora, que estaremos aqui prontos para lhes dar as vacinas. E, portanto, não seria eu a despoltar o serviço, não seria eu a ter que marcar uma consulta, que hoje até já se marca online, mas seria o próprio Estado, de forma muito transparente, a dizer, este serviço é necessário, nós sabemos que é necessário, nós sabemos que você é esta pessoa com estas características, com estes dados, e então vamos lá a tratar do agendamento deste serviço de forma completamente automatizada, sem ser o próprio cidadão a requerê-lo. E esse é um salto diferente. Já guardaram o papel no final digital e ficou registado. E agora essa é uma pergunta para os meus netos, porque um dos meus filhos que tinham aquele papelinho das vacinas perdiam-no invariavelmente. E, agora, portanto, ninguém sabia que vacinas... Tudo digital, acessível no telemóvel, o boletim de vacinas acessível no telemóvel, tudo corre muito bem. Mas ainda podia ter todo esse salto. Mas a minha necessidade não era de marcar uma consulta e de marcar um período de vacinação. A minha necessidade era de vacinar o meu filho. Exatamente. E aí está essa diferença de prestar um bom serviço, ou um bom microserviço, até de forma digital, de agendamento de uma consulta, quando a minha necessidade não é agendar uma consulta. A minha necessidade era vaciná-lo. Exatamente. Sr. Almeida, não sei se quer comentar também neste ponto. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Em relação à pergunta do professor, a minha organização, de per si, talvez não seja aquela que mais visibilidade tem sobre esse aspecto concreto que perguntou. No entanto, eu gostaria de assinalar que durante este período que já estamos a viver, no presente, como diz, e que estamos a viver e que não sabemos quando é que vamos deixar de viver, houve um movimento dentro da administração pública muito interessante, quase espontâneo, que levou a que dirigentes de diversos organismos de várias áreas do Estado se agregassem e se juntassem para tentar resolver problemas comuns. E isso deu origem a 3 iniciativas, 3 clusters de iniciativas, que eu estou convencido que vão dar resultados tangíveis, mas vão dar resultados tangíveis aqui num aspecto, e eu estou-me a recordar de daquele em que eu próprio, dos em que eu estive envolvido, que era identificar os princípios do inovador público. E o primeiro princípio, e que endereça aqui este exemplo que o engenheiro Gonçalo Caseiro, enfim, nos descreveu, e o primeiro princípio é fazer serviços centrados no cidadão. Isto pode parecer uma banalidade, mas não é. Não é, é porque muda completamente a nossa postura enquanto servidores públicos. Se nós pensarmos, quando desenhamos um serviço, que temos que o fazer não virado para dentro, não virado para facilitar a nossa vida, mas sim para facilitar a vida do cidadão, isto é algo que é permanente e tem que estar na visão da entidade e tem que ser quase como uma mola que o dirigente está permanentemente a pressionar, porque a tendência cultural é olhar sempre para dentro. É olhar sempre para dentro. A atividade interna. Exatamente, para facilitar os processos internos, para os agilizar, mas, por vezes, colocando um serviço fora numa linguagem que o cidadão comum não conhece. E, portanto, estamos sempre a dizer isto. Há uma palavra que caracteriza isto, que é empatia. Nós temos, não é empatia emocional, é empatia lato sensus. E, portanto, nós temos que... Ponham-se no lugar do outro. Acham que vão entender aquilo que estão a colocar no portal de serviços da organização. Se forem cidadãos, perguntem à vossa família. Não. Então, se não estão a entender, é porque não pode ser assim demonstrado. E, portanto, isto está diretamente relacionado com o exemplo que o engenheiro Gonçalo Caseiro disse, que é um Estado proativo, disse,
Nós temos toda a informação que habilita a desencadear o processo de vacinação do filho do Engenheiro Gonçalo Caseiro, escolha, aliás, é o que está a acontecer com a vacinação, neste momento. A pessoa recebe um SMS, e agora na segunda fase ainda vai ser assim, onde a pessoa escolhe inclusivamente o sítio onde quer ser vacinado. E, portanto, esta mudança de mentalidades, por envolver comportamentos, vai levar algum tempo. Mas quem é responsável, e os dirigentes que são responsáveis, têm também a responsabilidade de, nessa analogia da mola, manter essa pressão, porque é uma pressão benéfica, que, enfim, na minha opinião, dará frutos a tempo, mas temos que ser perseverantes e pacientes, porque Sim, não é é uma uma grande coisa, mudança de mentalidade, não é não é? uma Que coisa que se estala ver os o dedos e cliente do outro aconteça. lado, não é? Como as empresas veem, e não propriamente o Como as utente. empresas veem, Algumas, sim, algumas. obviamente, mas as do digital acho que se fizeram muito Como as bem. empresas veem algumas. Eu posso, sou professor e todos nós somos cidadãos e sabemos que há muitos serviços que a administração pública oferece de uma determinada maneira, que outras entidades privadas não o fazem. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Porque é que mais entidades privadas não usam métodos de autenticação baseados na chave móvel digital ou nos certificados eletrónicos qualificados? Quando o Estado Um exemplo. já o faz e falo com toda a segurança. Enfim, fica aqui a pergunta e Vai. não. Sr. Tribolé, não sei se tem algum comentário sobre este Sobre este tópico em particular e primeiro depois tópico. Sim. destas intervenções, aquilo que se me oferece dizer é que é um facto que neste momento encontramos na administração pública já um número significativo ou exemplificativo de boas práticas e de boas posturas. E que, no entanto, e que aliás tem havido iniciativas de reconhecimento público e de prémio e de estímulo à inovação nos serviços públicos, mas de alguma maneira acho que há muito conhecimento que existe hoje na administração pública que não é realmente partilhado horizontalmente, isto é, sem necessidade de ter prémios e ministros a dizer coisas, não é? Por exemplo, esta questão do portal do urbanismo, não é? A questão do urbanismo é uma questão comum no mundo autárquico. Claro que nos municípios grandes ou médios é muito mais pesado do que nos outros. E há, com certeza, algumas soluções a funcionar bem no país. Mas é curioso que ainda nunca houve uma discussão entre os municípios que têm boas soluções para as compararem independentemente dos fornecedores de soluções e de tecnologia e de tentarem extrair dali uma base de conhecimento e de expertise comum que possa fazer alastrar, tipo pandemia, as boas soluções do urbanismo rapidamente ao país inteiro. Não é? Isto é, a gente vai tendo casos exemplares aqui e ali, mas isto não pega fogo no sistema. Isto espera-me um bocadinho, quer dizer, porque acho que há muito individualismo. Falo das autarquias, falo também de exemplos nos ministérios. Temos casos excelentes de práticas de ministérios em institutos públicos. Mas era interessante haver mais esforço coletivo de tirar o know-how e o capital, o intelectual e humano que existe na administração pública para promover esse salto qualitativo que todos nós queremos ver acontecer. Seria então, se calhar, aqui um segundo tema, portanto, o Governo definiu metas de teletrabalho, não é? E que também se aplicam à administração pública. Como muita gente tem dito, não é? O teletrabalho evoluiu num ano, se calhar o que evoluiria numa década, portanto, estamos todos a tentar perceber o que é que vai ser o dia da manhã quando todos acreditamos esta pandemia acabar. E já agora a pergunta seria, o que é que acham que este teletrabalho que vai existir na administração pública implica sobre as organizações? Sobre a organização sobre o modo como as organizações têm a sua estrutura interna, sobre os seus processos, sobre a sua estrutura de IT, como é que isto é suportado, e já agora também, aproveitando aqui a presença do Sr. Couto Almirante, até sobre os aspectos de segurança, não é? Porque obviamente estão aqui implícitos imensos aspectos de segurança, quer do ponto de vista
o RGPD, como também do direito à informação e outras coisas desse tipo. Portanto, como é que vem, quer dizer, há uma meta, o teletrabalho está para ficar, teoricamente, grande parte da administração pública deveria ficar em teletrabalho, a partir de agora. Já agora só apenas apenas na Link, fizemos uma sondagem aos nossos funcionários, 80% respondeu que gostaria de manter uma presença de teletrabalho significativa, não é? O que mostra que as pessoas, apesar de tudo, não é, tiveram uma visão positiva deste modo como trabalhar. Portanto, como é que acham que este desafio, e depois com estas derivadas todas, vai funcionar na administração pública? Começava por Sr. Almirante. Eu dividiria a resposta em duas dimensões. Há um desafio no domínio do tangível e depois há um desafio que, para mim, enquanto dirigente, enquanto diretor-geral, é o mais significativo no domínio do intangível. Eu passo a explicar. No domínio do tangível, ou seja, da infraestrutura, dos processos, eu parece-me que a diferentes velocidades a administração pública vai acompanhar e vai acelerar esse processo. Enfim, eu vejo pela minha, que é pequenina, mas já usávamos Teams, já tínhamos o EDOC, já não tínhamos este processo que a Marinha tem, mas vamos adotá-lo para tornar as coisas mais digamos, mais escrutináveis e mais simples. No entanto, e parece-me que isso vai acontecer. Mas confesso-lhe que os maiores problemas que vejo num futuro, e são problemas para os quais ainda não encontrei nenhuma resposta que me satisfaça, apesar de já ter lido algumas coisas sobre isso, é como é que o dirigente em especial e a organização em particular mantém a sua cultura, mantém a sua agregação cultural. Sobretudo quando as organizações são grandes, são fisicamente dispersas, são culturalmente diversas, o que é bom, o que é rico, mas essa diversidade cultural só acrescenta valor quando há oportunidade de partilha. E a partilha é fomentada, ou melhor, é facilitada pelos Teams e os Zooms e essas coisas todas da nossa vida, mas não há como estarmos aqui como estamos hoje. Não há como percepcionarmos como é que cada um de nós fala para além da sua voz. E veja, o ano passado nós lá contratámos 8 pessoas, algumas acabadas de sair do Instituto Superior Técnico e de outras universidades do país. A primeira experiência de emprego foi entrar numa organização que existe fisicamente num espaço do século XVIII, que tem na sua gênese a informação como matéria-prima, lida com as tecnologias mais avançadas. No entanto, eu falo com eles e costumo falar com eles sempre que eles que eles celebram um aniversário, ligo-lhes e falo com eles, e recordo-me que um jovem que fez 22 anos no dia 1 de março, me dizia: eu gosto do que faço tecnicamente, mas não conheço o sítio onde trabalho. E, portanto, para responder diretamente à sua pergunta... mais um problema cultural. É um problema cultural. Propriamente o problema das infraestruturas, ou mesmo da organização. Esse é o problema maior. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que se cria a cultura organizacional? Como é que há uma ligação emocional à organização? Estamos aqui num evento organizado por uma empresa eminentemente tecnológica, mas nós não podemos deixar de pensar que nós, seres humanos, é que devemos dizer como é que as tecnologias devem funcionar, e não é as tecnologias a dizer como é que nós, seres humanos, devem funcionar. Pode parecer filosófica esta resposta, mas eu digo-vos sinceramente que me preocupa muito este aspecto. Sr. Triboleta, Eu gostava de abordar aí essa questão da segurança e em particular associada à informação, que aliás é um tópico que me tem vindo cada vez mais a desafiar. A informação, nomeadamente a que está sob forma documental, não é?
constitui um recurso muito valioso para qualquer organização, qualquer sociedade. E para além disto que abordámos até agora, a desmaterialização, a virtualização dos fluxos, essa coisa toda, não é? Que o EDOC-Link demonstravelmente tem posto em marcha em muitas organizações. Aparece outra coisa que é, no fim daquilo tudo, portanto, aquilo é criada, é transformada e depois é oficializado e é guardado, tem que ter um ciclo de vida, informação documental. E a segurança disto, a segurança deste recurso é fundamental, e isto tem a ver com infraestruturas físicas e virtuais. Portanto, e que em particular, quando se está a falar de teletrabalho, o grau de exposição dessa informação, ou de risco na exposição dessa informação a infraestruturas que obviamente estão exteriores à própria empresa, aumenta. E esta questão do ciclo de vida da informação associada à segurança, não apenas no aspecto que o professor Alves Marques referiu, o RGPD, o direito à informação, à privacidade, etc., mas outra questão que é a preservação e o rastreamento rigoroso do que é que sucede no ciclo de vida da informação. Quem é que a criou, quem é que a alterou, quem é que tem acesso a ela quando ela está guardada e arquivada em diversas fases do ciclo de vida, e que tipo de proteção é que há. Portanto, mecanismos de auditoria, de rastreamento. E este é um assunto onde acho que neste momento nós temos todos na sociedade uma fragilidade grande, é um problema, é um desafio grande. Como se viu recentemente nos acontecimentos que sucederam nos Estados Unidos com aquela invasão através de um fornecedor de tecnologia, de uma quantidade de sistemas que ainda hoje ninguém sabe dizer exatamente quem é que foi penetrado, o que é que foi acessível, o que é que foi alterado, ninguém consegue perceber sequer o impacto daquela bomba atómica, não é? E esse é um problema estrutural de fundo. E acho que, de alguma maneira, a plataforma EDOC, que é uma ferramenta para usar a interoperabilidade com muitas outras componentes da arquitetura informática que suporta tudo isto, tem capacidade e tem obrigação, tem responsabilidades de ser um suporte para a organização gerir precisamente o ciclo de vida da informação documental nos seus diversos aspectos. E, curiosamente, em conversas que tenho tido com os dois convidados aqui, esta é uma área, por um lado, que vai permitir a oferta de novos serviços para a sociedade, em particular para a administração pública, e a Casa da Moeda, com a sua, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, com a sua longa tradição de confiabilidade e de segurança, com certeza que tem aqui oportunidades importantes de oferecer serviços importantes a toda a administração pública. E nas responsabilidades da Autoridade Nacional de Segurança, que é o Sr. Contra-Almirante e do Gabinete Nacional de Segurança, esse é um aspecto também importante, é como é que se consegue a preservação da memória ver digital, o ciclo de vida com garantias certificadas de segurança de alto nível, depois com toda a gradação que é importante ter, porque isto não é tudo informação super secreta, não é? Mas a informação industrial, por exemplo, de uma empresa é uma informação fundamental, e a gente hoje ouve falar dos ataques dos chineses e dos russos, os chineses que obviamente andam muito à caça da informação industrial, comercial, etc., económica, e este é um assunto que temos também que infraestruturar o país, e estas duas organizações que estão aqui presentes hoje neste debate têm um papel muito ativo e uma oportunidade muito grande de servir o país. Muito bem. Mas já agora perguntava também, então, do ponto de vista do teletrabalho, quais os impactos que vê? Acho que quem me antecedeu, aqui os convidados do painel, foram logo, para pensarmos o teletrabalho, temos que ir para fora do teletrabalho, não é cingirmos às regras do teletrabalho ou outra coisa. Sobre essas haveria muito a dizer, mas eu acho que temos que sair delas para pensar como é que será este futuro da relação das pessoas com as empresas e portanto, tendo a reforçar aquilo que o Contra-Almirante já disse,
Mas criando aqui uma imagem, nós há uns anos atrás, quando íamos trabalhar, era como ir para um filme dos Flintstones, porque tudo era a Idade da Pedra. Depois, quando regressávamos a casa, é que era, porque aí tínhamos a televisão, boa internet, uma televisão maior, e as luzes ligadas, tudo funcionava bem, mas depois, quando íamos trabalhar, eram os Flintstones. Eu diria que o último ano e meio, se calhar, porque essa transformação já estava a ocorrer, tornou as coisas equiparáveis. Portanto, estou neste momento pouco preocupado com as questões de infraestrutura, comunicações, softwares. Mas estou muito preocupado com a evolução dessas infraestruturas, desses softwares, para servirem, seja a administração pública, sejam as empresas. E estou preocupado porque, por exemplo, e este painel não contribui para isso, estou preocupado que temos que atrair mais mulheres, por exemplo, para as ciências e para as engenharias. Começa no técnico, não podemos, mas é um problema que tem que ser atacado. Não podemos desperdiçar capital humano. Nem faria sentido, não é? E, portanto, temos que atrair para isso. Eu acho que a forma de atrairmos é também dar-lhes possibilitar às mais novas figuras, engenheiras, cientistas, em que elas acreditem, que vejam ali um modelo a seguir, e temos que trabalhar nisso, porque não podemos desperdiçar esse capital humano. Não podemos também achar que o país vai evoluir para o mundo digital sem investimento. Temos que investir mais. Já passámos por uma crise muito grande, onde inclusivamente ordenados foram afetados, mas também as remunerações das prestações de serviço. Temos que investir mais. Ainda antes de ir à parte que o Contra-Almirante chamou num plano que não era mensurável, intangível, diria que investir mais significa também ter noção que investir hoje em sistemas de informação não é o mesmo que há uns anos atrás, porque temos as questões de segurança e de cibersegurança que estão cada vez mais presentes, porque cada vez temos mais informação nos sistemas de informação. Quando chegamos à parte do intangível, aí sim há muita coisa a discutir e a melhorar. É que as pessoas, esta fantasia, porque uma empresa é uma fantasia, um conceito que todos criamos, se calhar estou a ficar com falta de tempo, esta fantasia que todos criamos para sabermos trabalhar em conjunto precisa de um propósito. As pessoas, quando vão trabalhar para a Link, sobretudo alunos do técnico, quando se mudam para a Link, vão com um propósito, que é evoluir nos seus próprios conhecimentos de engenharia e participar num projeto empresarial que serve clientes. Quando vão trabalhar para o Gabinete Nacional de Segurança é porque têm esse propósito, de contribuir para a segurança nacional nesse aspecto mais tecnológico ou mais físico, quer que seja. Esse propósito transmite-se criando empatia com as pessoas, conhecendo-as, para depois poder liderar para um bem comum. Isso não mudou com a tecnologia, só tornou mais importante porque agora não temos os cantos onde tomamos um café todos juntos, onde podemos conversar. E não se esqueçam que esse canto do café também possibilitava acasos. De repente eu ouvia uma conversa, participava nela e descobria que podia fazer evoluir o meu departamento, a minha divisão. Isso tem que se, de algum modo, recriar, ou então ter aí alguma forma de que do teletrabalho não deitar fora esses momentos preciosos que são os tais intangíveis. Essa noção de propósito que até agora aprendemos a fazer, estando todos juntos, ou esses acasos que acabavam por ser criados com esse Coffee Corner. Mas isto é uma opinião muito geral de como é que o futuro terá que evoluir. Naturalmente esperemos estar presentes nesse futuro e creio que o professor Tribolia deu aqui duas boas notas sobre estas duas organizações. Na preservação dos documentos digitais, a Imprensa Nacional Casa Moeda, em colaboração com o Gabinete Nacional de Segurança, tem soluções e terá que apresentar ainda melhores soluções, mas depois também na parte de criptografia, encriptação de dados, assinaturas, etc., também temos soluções e temos que continuar a apresentar cada vez melhores soluções para servir aquilo que são os nossos clientes também da administração pública e ajudá-los a evoluir. Muito bem. Não sei se temos perguntas da assistência, Ana Paula. Sim, bom dia. Então, várias perguntas aqui a interessar ao painel, a primeira das quais sobre os efeitos da pandemia nos serviços online.
Consideram que estes meses de pandemia contribuíram decisivamente para que as instituições públicas aumentassem de forma muito significativa os serviços disponibilizados online? Já é perceptível? Ok, não sei. O que é que acham? Houve uma mudança significativa? Tribolé, podes começar tu, se calhar? Sim, eu acho que houve uma intensificação do movimento que se estava a dar. Portanto, hoje eu acho que há uma massificação de serviços online, está muito generalizado a todos os níveis da administração pública, isso é indiscutível. Não penso que tenha feito surgir coisas muito novas, a não ser, por exemplo, no caso que se disse das vacinas, que eu acho que é o primeiro grande exemplo de proatividade da administração pública. O cartão de cidadão. Do cartão de cidadão. Exato, é verdade. O cartão de cidadão. Aliás, que já tinham também aqueles movimentos de que iam até, por exemplo, aos lares de terceira idade, e começou com o cartão de cidadão. E a renovação com a Exato, a renovação. Portanto, apesar da crise, apesar de ser difícil num ambiente destes mudar, acham que houve uma intensificação, ao fim e ao cabo, de coisas que já vinham do passado no sentido dessa mudança? De toda a maneira, havia essa pergunta que há bocado estava associada a uma intervenção que o Tribolé fez, que há exemplos no Estado e até há organismos no Estado, todos conhecemos, que têm já uma presença digital muitíssimo boa. Há uma certa sensação de que, às vezes, os melhores casos quase que não falam com os outros melhores casos, não é? Portanto, isto eu acho que é uma tradição, enfim, que vem muito longa, não é? Talvez do Napoleão, quando estruturou os departamentos e as divisões e como é que o Estado se via, e que haja alguma dificuldade das experiências permearem de um lado para o outro. Mas, portanto, o Governo não se vê como uma unidade. Se me permite, aquele exemplo que há bocado dei na resposta à primeira pergunta que me colocou, que é um exemplo factual. Durante estes 3 anos, este ano, uma série de dirigentes da administração pública espontaneamente juntaram-se em projetos colaborativos para partilhar dores e partilhar soluções, mas que pode dizer, são internas à administração pública. Está bem, mas se a administração pública internamente não interagir, não presta melhores serviços. Não presta melhores serviços. E o que foi interessante foi essa espontaneidade da junção na procura de soluções, desde coisas muito simples até coisas mais complexas, não é? E eu acho que isso é um sinal positivo nesta tendência que o professor Tribolé, portanto, exemplificou, que não vão dar resultados já. Se calhar quem nos fez a pergunta teve uma má experiência ou teve experiências heterogéneas. Eu próprio, como cidadão, tenho experiências heterogéneas quando interajo com serviços públicos. Tenho experiências heterogéneas. Como também com os privados, em alguns casos. Com os privados a mesma coisa. Agora, temos é que ter como objetivo dar uma experiência positiva ao cidadão e que seja seamless, ou seja, eu, cidadão, não preciso saber como é que o Estado está organizado. Eu quero resolver um problema. Mas concorda comigo que muitas das vezes isso transparece muito, ou seja, o Estado, o modo como se organiza e o modo como se vê internamente, não... Sim. Tem todas essas idiosincrasias do funcionamento que, na realidade, para o utente não tinham nada que ser. Porque não se centra, quando desenvolve as soluções, não se centra no utente. É aquele ponto. Ou melhor, centra-se no utente, mas devia-se centrar mais. Eu estou a ser injusto para quem nos está a ouvir, estou a ser injusto, mas eu acho que tem que haver esse Mas a figura do provedor do cliente, de certo modo, não existe na maior parte dessa... Pois, só que numa empresa privada existem o cliente. Bem. E no Estado existe o Cidadão. utente, o contribuinte, o arguido, o docente, o discente. E eu Exato. ocupava o resto do programa só a ilustrar essa complexidade do Estado. E por isso é que essa comparação muitas vezes é injusta para quem está do lado público a fazer uma transformação dos seus O serviços. Álvaro Marques referiu que a minha segunda paixão hoje tem a ver muito com a governação da administração pública. E realmente acho que aquilo que falta, não é o que falta, uma componente importante a adicionar, e que é algo a nível sistémico e que tem como missão não o comando executivo de nada, porque isso já temos estruturas de comando executivo, e está assim, mas algo que consiga definir objetivos e alguns sentidos de urgência, porque é a urgência e as crises que fazem acontecer coisas.
Só há mudança quando de repente há uma crise. Há uma crise, como se deu agora. E aí sucedem coisas. E que nós devíamos ter, em termos desta evolução na administração pública, devíamos definir nacionalmente 2 ou 3 vetores de urgência, de coisas que têm que suceder globalmente. E dar depois, estimular estes movimentos bottom-up, não é? E adicionar a isto, eu sempre pensei que uma solução adequada era fazer estas cativações que o Ministério das Finanças faz, em vez de ficar lá no Ministério das Finanças, cativar 15% dos orçamentos aprovados para as informáticas todas e modernização legislativa dos organismos, e pô-los destinados a ser usados só para os efeitos de modernização e de infraestruturas, etc., mas com majorações de que sejam objetivos partilhados e sistémicos. Portanto, não é uma coisa comandada centralmente no Ministério das Finanças, porque isso já temos o que chega. E não é uma coisa para tirar dinheiro a ninguém, mas é uma coisa para dizer, vão gastá-los e até vão ter reforço, se fizer isso em cooperação uns com os outros. E isso dava a base para uma forma de governação bondosa e positiva, não é? Ana Paula, cá temos mais perguntas. Sim, temos mais perguntas. Agora, a ver com sistemas únicos na administração pública, algumas delas referem o seguinte: no tocante aos licenciamentos camarários, não seria conveniente termos um sistema único e não 308 sistemas diferentes, um por cada município? E ainda, as ferramentas diversas da administração pública, concorrenciais entre si, deveriam interagir e interligar-se entre si em uma estrutura comum? Não sei quem é que... Eu creio que vamos primeiro já começo pela primeira pergunta e depois passo a palavra. Existiram movimentos relevantes, nomeadamente o licenciamento zero, que davam orientações à forma como os licenciamentos camarários devem evoluir. Fazer apenas uma comunicação prévia e avançar, reforçando fiscalização e coimas caso não estivesse a cumprir com aquilo que era a estrutura de permissões já pré-atribuídas. Esses sistemas de licenciamento zero, depois adaptados a cada um dos municípios, e digo adaptados no bom sentido, porque depois cada município deve regulamentar, tendo em conta o seu património histórico, a forma como ele se quer apresentar, as suas características próprias. E, portanto, já existe, pelo menos, uma orientação de licenciamento zero para os 308 municípios. Creio que existe uma iniciativa da Agência para a Modernização Administrativa de ter uma plataforma única, pelo menos, de interação inicial com quem está a fazer esses licenciamentos. E acho que isso já foi um percurso imenso, porque se pensarmos há 10 anos atrás, ou na verdade há mais, licenciar uma esplanada de um café era terrível. Porque era o sítio onde ficava o extintor, era o sítio onde podia ficar o vaso, era o sítio onde tinha que estar exposto o livro de reclamações e o pressário, e quantos metros podia ter o todo, de que cor é que podia ser o todo, tudo isto tem regimes diferentes. E, portanto, já muito trabalho e muita transformação foi feita a esse nível. E creio que isso chegará depois à facilidade com que as pessoas poderão interagir com um sistema, ou vários, ou 308, não sei, sistemas de informação. Isso também depende da forma como os municípios se organizarem. Eu posso pegar na segunda questão. Já existe, há bocado o Agente Ricardo falou, já existem plataformas de interoperabilidade, quer gerais, plataforma de interoperabilidade da administração pública, em que serviços desenvolvidos por determinados setores do Estado, cumprindo o princípio de que o cidadão só deve dar os seus dados uma vez, eles estão lá disponíveis e, através dos adequados web services, que a AMA publica, vai só a um determinado sítio e obtêm-se esses serviços. E há também uma plataforma de interoperabilidade documental, que não obriga a que uma pessoa tenha do seu lado o mesmo sistema que
o seu destinatário. Tem a cumprir um conjunto de normas e isso é comum a todas as entidades. E, portanto, a tendência vai ser essa. Por oposição, uma ideia, eventualmente desejável, duvido, mas utópica, que era toda a administração pública ter o mesmo tipo de sistemas para as finanças, para os recursos humanos, para a gestão documental, para isto e para aquilo. Não, não é assim. Isso é a realidade. O que temos é que encontrar mecanismos de interoperabilidade. Eles já existem e vão existir mais, com certeza. Portanto, enfim. Portanto, de certo modo, a mensagem não ir por estar a normalizar uma aplicação a coisas desse tipo, porque na realidade isso vai matar um pouco a inovação e a concorrência que existe, mas é garantir que as soluções têm que ter interoperabilidade e que há organismos do Estado que depois, de alguma maneira, estão por trás e fazem com que essa interoperabilidade seja real, seja um facto. Não é? Porque o que o Estado quer é falar de aplicações de recursos humanos ou financeiras. Não é preciso ter uma aplicação para cumprir com aquilo que é a necessidade do Estado. A necessidade do Estado é ter informação, por exemplo, para poder fiscalizar, para poder planear melhor, para poder atribuir o orçamento. Bom, mas isso não é preciso ter uma aplicação única para garantir essa necessidade, não é? Basta que os vários sistemas de informação, através de uma plataforma de interoperabilidade, ou de várias, ou quer que seja, enviem informação e que essa informação esteja disponível para ser trabalhada. E a ciência deve estar muito mais aí. Ao fim e ao cabo, garantir que a interoperabilidade existe e que ela... Cumprimento de regras, etc. Nós tínhamos tempo só para mais uma última pergunta. Então, vou deixar aqui uma afirmação para comentar. Portanto, a administração pública é complexa e tornar-se standard, portanto, utilizando uma única aplicação, pode significar um monopólio dos serviços da administração pública. Acho que essa, de alguma maneira, já foi um pouco respondida naquilo que dissemos, não é? Muito bem, então temos uma sobre a inclusividade. Qual é o plano B para quem não tem acesso ao mundo digital? E existe ainda uma larga faixa de cidadãos que não são fluentes em digital. É verdade, sim, isso é um ponto que... O DESI mostra isso, o DESI 2020 mostra isso. E como é que um país, não é, que conhecemos com a demografia que tem, etc., vai poder responder a essa outra... Deixa-me dizer aqui eu acho que é aqui que os serviços de proximidade da administração local, ao nível, em primeiro lugar, das freguesias, têm um papel insubstituível. Insubstituível. E muitos deles estão a fazê-lo. Portanto, é criar uma intermediação via a proximidade do poder local que os cidadãos que estão excluídos deste mundo digital tenham, através de interface humana, todas as facilidades que os outros têm. E isso pode-se fazer, às vezes, com deslocação das pessoas às instâncias locais onde isso pode fazer, ou o contrário, como há bocado falámos, na renovação do cartão de cidadão de pessoas que já estão em lares, as pessoas não terem que se deslocar, vão lá as pessoas fazer isso. E acho que isso aliás, vai na tendência que se está a fazer de estar a pôr na mão do poder local todo um conjunto de funcionalidades e de prestação de serviços ao nível da educação, da cultura, etc. E este será certamente dos mais importantes, que tem que ser valorizado e que tem que ter o financiamento adequado por parte do Orçamento do Estado, evidentemente. Pois, porque aí pode colocar um problema o que levanta uma coisa, a importância de focar coisas como a plataforma EducLink no suporte às freguesias. Não é só às câmaras, é às freguesias, que as câmaras e freguesias são coisas diferentes. Isso fala alguém que está ligado ao poder local. Muito bem. Bom, resta-me agradecer-vos, acho que foi muito interessante esta troca de experiências, não é? E também aquilo que o Sr. Almirante disse, ao fim e ao cabo, nada substitui o contacto presencial, às vezes, nestas discussões. Tenho a certeza que se isso fosse feito por meios telemáticos não seria tão interessante como tendo reunido, mas agradecer muito a vossa presença e também dizer que todos os conteúdos, enfim, que hoje produzimos vão estar disponíveis e também podem consultar no nosso site a informação relativamente a este evento ou aos eventos já passados ou as áreas de intervenção em que temos. Portanto, gostava de agradecer a todos, muito obrigado e até um próximo evento da Linux.